Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisa mostra o crescimento do consumo do álcool nos últimos 6 anos, com aumento significativo do hábito da bebida entre mulheres jovens. E para saber detalhes desse levantamento, feito por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, recebemos hoje a doutora em psiquiatria, Clarice Sandi Madruga, que é pesquisadora do UNIAD, Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas. Agradeço muito sua presença hoje. Esse levantamento chama atenção para algo que é palpável de se ver no dia a dia, nos ambientes que frequentamos. Agora, o que explica as mulheres estarem bebendo cada vez mais? Então, existem várias hipóteses para explicar esse dado que a gente viu, acho que vale também destacar que não é que a mulher está sendo muito confundido quando a gente traz essa informação de que a mulher está bebendo mais que o homem. Isso ainda não é verdade, mas existe um maior aumento no grupo de mulheres. Então, enquanto os homens continuam bebendo bastante, as mulheres que não bebiam tanto estão alcançando. Então, esse crescimento de consumo é que a gente viu bastante diferença. O crescimento foi muito maior entre mulheres. E também não existem mais mulheres bebendo. O que a gente viu é que dentro das que já bebiam, elas estão bebendo de forma mais abusiva. Então, é um padrão de uso diferente. Né? Não existem mais mulheres que não bebiam e passaram a beber, isso também não foi visto. Mas é realmente a questão social do comportamento e a forma com que se bebe. Quer dizer, é a progressão da bebida, então, não em mais pessoas, Exato. Mas aquele mesmo grupo que já bebia está bebendo mais. Exato. Agora, tem uma relação de mulheres estarem bebendo mais com a entrada da mulher no mercado de trabalho, com a mulher assumindo responsabilidades, né? Grande parte das mulheres na chefia da família, mulheres sozinhas com família, tem relação? Qual seja, antes homens que tinham esses encargos bebiam mais, mulheres que passaram a ter esses encargos passaram a beber, a gente pode relacionar isso ou não tem a ver? Sem dúvida, é uma interpretação mais social, né, dos números. A gente, enquanto um levantamento, a gente tem as estatísticas, a gente vê os números e daí entra toda uma questão de hipóteses para explicar esses fenômenos. E essa questão da mulher estar se inserindo mais no mercado de trabalho é sem dúvida uma possível explicação. A equiparação dos gêneros, né, cada vez mais isso vale para tudo, não só para álcool. Cada vez mais as mulheres estão ocupando também cargos que antes eram de homens e fazendo as coisas que também são o lado ruim das responsabilidades masculinas, que é ter uma vida social mais intensa e, por consequência, beber mais. Então, isso, sem dúvida, é uma das explicações. Agora, a questão do abuso do álcool, né? O que é indicador que quem está bebendo em excesso? É quando começa a ficar tonto? Então, existem vários indicadores, né? O levantamento que a gente fez, a gente elegeu, entre tantas formas de perceber o problema, nós elegemos a questão do beber frequente, que é pelo menos uma vez por semana, e esse beber em binge, que é um termo em inglês que não tem uma tradução muito boa em português, que a gente continua usando o termo em inglês, que é o beber 4 unidades ou doses de álcool em 2 horas para mulher ou 5 para homem. Então, esse é um indicador que a comunidade científica já pesquisou bastante e percebeu que esse tipo de beber, que é beber rápido e bastante... Unidade é o quê? Copo? Então, a unidade também é outra questão que a gente tem que cuidar porque é muito subjetivo, né? Uma pessoa, uma dose é um shot, para outra, uma dose é uma garrafa. É. Então, a gente tem essa padronização, existem, no questionário do levantamento existiam cartões para que isso fosse padronizado. Então, o que a gente considera uma dose, uma unidade, seria uma latinha de cerveja ou um shot desses, uma dose de destilado, que pode ser cachaça ou qualquer outro destilado, uma long neck de cerveja é uma dose também, e uma garrafa brasileira de cerveja seriam 2. Né? Então, existe todo, e a gente tinha como auxiliar no questionário um padrão com fotinhos mostrando para que isso fosse padronizado. E esse consumo dessas 4 para mulher ou 5 para homem num espaço curto de tempo está comprovadamente associado com uma série de danos físicos. Né, como inclusive até câncer na mulher, câncer de mama está se vendo. Quer dizer, mesmo que não haja a dependência,
Exato. Pode haver consequências para a saúde, como até câncer, é isso? Sem dúvida. E isso que eu acho que foi a nossa decisão de divulgar mais a questão do padrão de uso do que o diagnóstico de dependência por si só. Inclusive até porque a dependência em si não houve muita diferença. O que a gente viu foi aquele estágio pré, né, dependência. O que é o diagnóstico de dependência? Existem critérios para ele. E ele não é só o quanto a pessoa bebe, mas também o quanto esse consumo está impactando na vida da pessoa. Então, existem no DSM-4, que é esse manual diagnóstico que a gente se baseia para definir patologias, ele traz, por exemplo, o quanto o meu trabalho está sendo afetado pelo consumo, as minhas relações sociais. Então, é muito mais amplo, muito mais subjetivo. E muitas vezes, pessoas que não alcançaram esse nível estão sim tendo problema, estão tendo doenças físicas que elas às vezes nem sabem que é pelo consumo, porque ela não está tendo esse impacto tão grande do bebê na vida dela. Atrapalha a vida dela, ela vai trabalhar, ela estuda, ela toca a vida. Exato, ela mas está se complicando. Mas está tendo danos físicos e muitas vezes também psicológicos, mas ainda não passou daquele limiar de dependência, mas está tendo problema sim. É isso que a gente viu a mudança aqui no Brasil, principalmente mulheres. Agora, doutora Clarice, é complicado, porque onde quer que se põe o pé, a primeira coisa estão oferecendo um copinho. Você vai em qualquer evento, é lançamento de livro, é exposição, seja até um congresso, tem a hora do intervalo, lá vem o copinho. Exato. Né? Então, em todo lugar, vai uma visita na sua casa, você pergunta o que vai beber, te oferecem a bebida. Então, as pessoas estão bebendo, podem beber todo dia com muita facilidade, às vezes mais de uma vez por dia, dependendo das atividades e desses compromissos sociais. E tem os que bebem só no fim de semana, né? E que falam, não, aí eu meto o pé na jaca. Porque é para eu ficar no ponto, para esquecer tudo como foi dura a semana e etc. Tanto as pessoas que bebem nesse socialmente, porque faz parte do nosso mundo, como aquela que no fim de semana vai à forra, todas essas pessoas estão correndo riscos? Sem dúvida, acho que essa questão que tu está trazendo é bem sabida. O bebê é muito aceito socialmente. Né, faz parte da nossa cultura, da cultura ocidental, inclusive até na religião, né, na religião católica tem todo um simbolismo do vinho, existe toda uma aceitação social que é super importante na nossa cultura. Na medicina também, eu já vi cardiologistas dizendo, pode tomar o vinho todo dia. Que uma certa dose, ela pode ser trazer algum benefício, mas isso é super debatido também. Mas eu acho que o que a gente precisa realmente parar para pensar é essa questão de não proibicionismo, não pensar que não, o álcool é sempre vilão e não podia ter tanta aceitação social, mas sim aprender a botar esse padrão de uso de uma forma saudável, de uma forma que não é absolutamente nociva. Né? E aí que está a dificuldade. Então, o que a gente sabe, por exemplo, é que a grande maioria das pessoas que bebe acaba bebendo de forma social, de forma que não vai trazer tantos danos, né? Eu acho que a questão toda é conseguir ver um nível ótimo que não vai causar tanto dano. Agora, a gente tem um lado, para encerrar a nossa entrevista, que é a responsabilidade do poder público, o controle da propaganda. Uma propaganda sedutora. Propaganda que só faz ali anúncios, né, muito que induzem a beber. Não adianta falar que não, porque acabam levando as pessoas a se seduzirem pela bebida, mas abaixo de um determinado nível de teor alcoólico. A cerveja é um deles, por exemplo, tá cheio. E muito dirigida às mulheres também, a propaganda. Aí eu indago, o poder público, né, pode fazer alguma coisa no sentido de estabelecer mais limites para que não haja essa indução, já que cresce, né, o consumo abusivo de álcool e que traz tantas consequências negativas? Sem dúvida, eu acho que esse é o ponto mais crucial. Uma das explicações que a gente também considera para ver esse aumento de mulheres é exatamente essa questão de publicidade, e não só da publicidade, do desenho de bebidas mais para o público feminino, né? A questão da bebida ice, uma bebida mais doce, que supostamente mais fraca, mas que não é, ela tem tanto teor alcoólico ou até mais que a cerveja, mas é focada para o
público feminino. Então parece isso suquinho, mas não é, né? Exato. E isso eu acho que quando a gente estava, muitas vezes quando a ciência está indo, a indústria foi e voltou, né? Quando a gente estava começando a pensar, não existem mais pessoas passando a beber, mas as que bebiam pouco estão bebendo mais. Eles já foram e já focaram no público feminino, que bebia, mas que podia beber muito mais. Então isso foi exatamente o que a gente viu. Uma falta completa de limitação disso na nossa política, né? Não só da publicidade, mas de pontos de venda, de horário, de licença. O Brasil é um país sem licença para vender álcool. Padaria vende álcool, qualquer lugar vende álcool, né? Então a gente tem uma carência. O poder público tem muito o que fazer no sentido da regulamentação. Sem dúvida, a gente não tem um mercado regulado de álcool, né? E o único lado onde o Brasil fez alguma coisa nos últimos anos, que foi beber e dirigir, que foi a lei seca, foi o único dado de todo o nosso levantamento que a gente viu um resultado positivo, diminuiu o beber e dirigir, que foi fruto de uma política pública bem sucedida. Estou entendendo que o caminho a percorrer é muito longo. Sem dúvida. Muito obrigada por sua entrevista. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite.